Chegamos ao fim da série Quando a Vida Nos Machuca. Nosso objetivo foi integrar, nesses 5 domingos que nós refletimos aqui, nós tivemos como objetivo integrar a nossa fé, que nós professamos em Cristo, diante de diferentes situações da vida, particularmente aquelas que machucam, essas experiências que nos machucam, que desestruturam a nossa fé, que desestruturam os nossos sentimentos e nossas emoções. Para relembrarmos, apenas para recapitularmos como foi a nossa reflexão, primeiro domingo nós refletimos sobre medo e insegurança, lidando com as dores do passado. Refletimos na vida de José, que tinha tudo para nutrir um sentimento de amargura, mas ele soube lidar com esses medos, com esses sentimentos, para não viver refém do passado. Depois nós falamos sobre culpa e reprovação, lidando com o desejo de ser aprovado e amado. Quantas pessoas estão vivendo de forma apenas para serem aceitas, para serem aprovadas. E nós falamos e meditamos sobre que a nossa identidade está em Cristo. Quando Deus fala ao Filho, isso reflete a nós: você é meu Filho amado, a quem eu tanto amo. Desprezo e solidão, lidando com o receio de demonstrar o que nós estamos sentindo. Falamos sobre a vida de Jó, que Jó expôs, rasgou o seu coração. Jó capítulo 7, versículo 11, a minha alma está amargurada e ela precisa se queixar. Então nós falamos sobre que Deus pode lidar com os nossos sentimentos. Deus pode lidar com aquilo que nós falamos a Ele. As pessoas vivem de uma forma que não expressam de fato aquilo que está sentindo, que Deus já sabe o que está sentindo. E Deus pode lidar com isso. E Jó escancara os portões da sua alma e diz ali a Deus. Também falamos sobre frustração e carência, lidando com a definição de amor. Semana passada nós refletimos sobre isso, sobre que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Deus não precisa de nós para nos amar, mas essa é a própria natureza de Deus. Deus é amor. E esse Deus que é amor é imutável, não pode mudar. Temos visto como muitas pessoas seguem por essa vida, então, confusas emocionalmente e espiritualmente desestruturadas, porque não conseguem lidar com essas dores do passado, vivem uma vida em busca de serem aprovadas, ou não conseguem expressar seus sentimentos, aquilo que está sentindo, ou então, como vimos, não conhecem o que é definição de amor. Olham apenas de uma forma de novela, série, filme, literatura, uma forma romântica, que a cultura tenta nos passar. E isso fazem com que as pessoas, então, vivam de forma emocionalmente desestruturadas. Com isso, as pessoas não experimentam a alegria que há em Deus, e nem a alegria de viver também a vida que Deus dá, que é um dom. A vida que nós temos, a vida que Deus nos deu, é um presente de Deus. E esse presente é para ser vivido com alegria em Deus, aonde nós encontramos a verdadeira alegria. E quando nós não vivemos isso, nós não experimentamos a paz de Deus, conforme Filipenses, que excede todo entendimento. As pessoas não experimentam o que é esta paz. E também não conhecem a segurança que essas convicções do Evangelho produzem na alma daqueles que creem nele. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para lhes dar vida e uma vida plena, que satisfaz. Quando a nossa vida está em Deus, nós encontramos satisfação. Isso não é sinal que nós não vamos ter problemas. Mas mesmo diante de problemas, Deus nos satisfaz. Esta é a vida plena. Jesus assegurou aos seus discípulos que Ele veio para dar vida, uma vida abundante a todos os seus seguidores.
O problema é que nós pensamos que essa vida é apenas no céu. Quando nós imaginamos céu, nós imaginamos uma toalha quadriculada, um piquenique numa grama verdinha, né, um suco bem geladinho, né? Nós imaginamos céu dessa forma. É lógico que a forma plena, sem dor, sem sofrimento, sem choro, é aquilo que a teologia diz, né? O reino de Deus já, mas ainda não. Nós vivemos o reino hoje, mas não na sua plenitude, sem nenhum tipo de sofrimento. Mas nós podemos já viver experimentando desta vida abundante já, aqui na terra. Então Jesus assegura aos seus discípulos que aqui nós teremos também esta vida. E nós podemos então viver uma parte disso que Jesus falou aqui. Muitas pessoas vivem então estagnadas, estacionadas pela estrada da vida e não crescem em maturidade. Vivem uma infantilidade espiritual. Vivem gatinhando, não caminham, não levantam. Começam a gatinhar e seguem pela vida apenas gatinhando. Não tem um processo progressivo, né? Que vai se arrastando de bumbum, depois vai gatinhando, depois levanta e anda escorado, e de repente solta e sai andando. Tem pessoas que passam pela vida de uma forma apenas gatinhando, não cresce, não tem maturidade. Nós somos os cristãos mais bem informados de todos os tempos. Nós somos os cristãos que somos detentores de tantas informações, somos habilidosos com tecnologias, mas somos emocionalmente instáveis, somos confusos espiritualmente, afetivamente confusos somos, inseguros, ansiosos, frustrados, né? Você pega uma criança hoje, a criança hoje que não tem nenhuma conta de luz, né, de água, gasolina, a pessoa está preocupada, as crianças hoje. As crianças estão já crescendo dessa forma, preocupada com o dia de amanhã. Nós vivemos desta forma. Nós temos dificuldade em estabelecer uma relação coerente com aquilo que cremos. Muitos de nós cristãos temos dificuldades de relacionar aquilo que cremos com aquilo que vemos, com aquilo que professamos, entre aquilo que está acontecendo à nossa volta. Há uma lacuna, um buraco de espaço. E nós não conseguimos, então, viver essa vida porque nós não relacionamos as coisas numa cosmovisão bíblica. Nós enxergamos a nossa vida apenas como o momento do domingo à noite, o resto é secular. Não existe nada para o cristão secular. Não existe trabalho secular. Não existe uma vida dentro do cristianismo fora do cristianismo. Então as pessoas não conseguem relacionar essas coisas que vivem com as circunstâncias difíceis que enfrentam. Nós temos essa dificuldade de estabelecer essa relação. Vivemos com constante medo de ser decepcionado, medo de ficar frustrado, e dessa forma nós não amadurecemos, nós não crescemos. Hoje nós vamos dar uma apertadinha um pouco em nós aqui, amém? Ok? Nós falamos, né, sobre vários assuntos, sobre assuntos do passado, como lidar com o sofrimento, mas hoje eu quero encerrar dando uma apertadinha em nós, essa geração nossa, né? Hoje nós vamos refletir sobre vitimização e culpabilidade, lidando com a imaturidade. E eu leio com vocês hoje Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 19. Gra. Dá um copo de água, por favor. Por favor. Seu galardão será grande, irmão.
Todos encontraram? Amém? Diz-nos assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. Já começou a aumentar aqui as coisas, né? É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore então era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras, umas às outras, para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó, e enquanto viver, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, da mulher. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: farei mais intensas as dores de gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, precisamos ouvir a Tua voz, tenha misericórdia de nós. Fala conosco, ministra a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A conversão cristã, meus irmãos, envolve um processo de transformação de convicções. A conversão cristã envolve em termos os valores mudados. Aquilo que antes tinha valor para nós, hoje já não tem mais. Valores éticos, morais, espirituais, passam a ter agora uma nova visão, uma nova perspectiva. E a maturidade cristã
requer de nós uma mente transformada. É por isso que lá em Romanos capítulo 12 diz: e não vos conformeis, não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A conversão cristã requer de nós essa mente transformada, que se expressa então também em emoções e em sentimentos. Emoções redimidas e sentimentos redimidos. Expressa através de nossas emoções, de nossos sentimentos reorganizados. Alguns estudiosos sobre o comportamento humano dizem que nós temos 3 agentes que atuam na nossa formação, da nossa personalidade e do nosso comportamento. Esses 3 agentes são o ambiente, a genética e nós mesmos. O ambiente envolve as experiências vividas desde a infância até o presente. Isso vai nos moldando o nosso comportamento, nos dando a identidade, até então que pessoas se encontram com o Evangelho que tem poder de transformar. Mas eles têm um forte poder de trabalhar em nós, em nossa personalidade e em nosso comportamento. O ambiente que nós vivemos, que nós somos criados, se a pessoa vive num ambiente de inferioridade, com palavras, você não vai conseguir, isso é muito difícil, né? Quando ela se depara com algum tipo de coisa ou problema que ela tem que resolver, aquele ambiente em que ela foi moldada, automaticamente vai trazer à sua mente que ela não é capaz de fazer aquilo. Assim também no ambiente de muito autoestima, quando ela não conseguir lidar com algum tipo de problema, por causa do orgulho que foi produzido nela, ela vai também ficar com algum tipo de frustração. Um ambiente de violência molda, um ambiente de abuso emocional molda a pessoa, que às vezes reflete muito no casamento da pessoa. Mas o Evangelho tem poder de mudar tudo isso. Segunda coisa é a genética. Estudos mostram que boa parte de nossos comportamentos tem forte influência da genética. É comprovado que geneticamente a depressão é uma das doenças que também pode ser hereditária pela genética de pais, avós e assim se vai. Mas, hoje, eu pretendo considerar com vocês esse terceiro agente, o fator, nós mesmos. Nós mesmos. Eu pretendo considerar o papel de cada um de nós temos no desenvolvimento da maturidade, no desenvolvimento do nosso crescimento como pessoa, espiritual, moral, social, ético e espiritual principalmente. E se não soubermos lidar, assumindo o nosso papel na maturidade, nós caímos então nesses 2 processos de vitimização e culpabilidade. De nos vermos somente como vítimas ou apenas transferirmos a culpa para outra pessoa. Por mais que tenhamos tido experiências positivas ou negativas, pais bons ou não, amigos bons ou não, sofrido violência, sofrido algum tipo de abuso físico ou emocional, ou até mesmo rejeição. O nosso modo de ver tudo isso, perceber, interpretar, reagir a essa realidade, será fundamental na definição agora que nós iremos viver. É por isso que quando nós agora recebemos esse Evangelho em nosso coração, e esse Evangelho nos transforma, a forma agora que nós aplicamos a tudo que meditamos, a tudo que ouvimos, a tudo que refletimos, diante das coisas, das circunstâncias contrárias, situações presentes ou passadas, quando nós aplicamos isso,
e enxergamos agora aquilo que está à nossa volta, interpretamos de uma forma, uma cosmovisão bíblica, a nossa maneira agora de olhar, de ver e de reagir a essas coisas tem que ser diferente. Será fundamental na definição da maneira que nós iremos viver agora. É atribuída ao reformador Martinho Lutero essa frase que acredito que a maioria ou todos conhecem. Eu não posso impedir de um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer ninho. É impossível você impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça. Mas ele pousar e fazer ninho, nós podemos impedi-lo de fazer isso. Nós não temos o controle sobre o que aconteceu na nossa infância. Nós não temos o controle sobre algo que aconteceu no casamento. Nós não temos o controle sobre as coisas que aconteceram no passado. Nós não temos controle, fugiu do nosso controle, ficou lá atrás. Mas nós podemos mudar, então, a forma de ver essas coisas. Nós podemos mudar a forma de reagir a essas coisas. Nós precisamos nos perguntar como nós devemos reagir a essas coisas biblicamente. Então, algumas coisas que quero pensar com vocês sobre qual o papel que nós podemos assumir para crescermos, para nos tornarmos maduros. O que nos impede de crescermos muitas vezes? E a primeira coisa é que nós estamos sempre transferindo culpas. Se tem uma coisa que nos impede de crescermos na maturidade como pessoa e em espiritualidade, que nos impede de crescer nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, que impede de crescer os nossos casamentos, que impede de crescermos em todas as áreas da nossa vida, é nós transferirmos culpas, vítimas ou responsáveis. Tem gente que só se vê como vítima da situação. Todo mundo é culpado, menos ele. Ele é apenas vítima. Vítima do passado, vítima dos outros, vítima de pais, vítimas de cônjuge, vítimas de tantas coisas. Quem lhe disse que você estava nu? Você andou conversando com alguém aí, Adão? Quem foi que lhe disse? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei. Eu te dei uma ordem. Eu lhe ordenei que você poderia comer de tudo quanto é fruto. Diz alguns estudiosos que hoje, tem mais de 3 bilhões de tipos de árvore. Agora, não sei quanto tinha no Jardim do Éden, mas eu imagino que tinha muitas. E apenas uma foi dada uma ordem: não coma desse fruto. Você comeu do fruto que eu lhe ordenei que você não deveria comer? E o homem respondeu: foi a mulher que tu me deste. A pergunta não foi nem essa, na verdade, Você comeu ou não? Sim ou não? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. E mulheres, não fiquem bravas com Adão, porque ele não está jogando a culpa na mulher, ele está falando para Deus. Eu não pedi mulher nenhuma, foi você que me deu. Foi a mulher que tu me deste. Eu estava dormindo, você me colocou num sono profundo. Foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu o fruto com tanto carinho, com tanto amor, com tanta delicadeza. Ela me veio com aquele fruto tão lindo e eu não resisti, eu comi. E eu comi. É lógico que eu não quero minimizar aqui a dor de ninguém. A dor que tem o poder das experiências dessaborosas da vida, eu não quero minimizar isso. Todo mundo carrega consigo algumas dores, algumas cicatrizes, alguns ferimentos de batalha. Todo mundo carrega consigo.
Mas o meu convite é para olharmos com mais atenção para o nosso papel nas escolhas que fazemos. Porque chega um momento na vida, irmãos, que nós temos que parar de procurar culpados, seja Deus, seja a mulher. Chega um momento que nós temos que parar de procurar culpado, porque Deus perguntou, não perguntei se foi eu, se foi a mulher, eu perguntei se você comeu uma ordem que eu tinha lhe dado. Você desobedeceu a ordem? Chega um momento na nossa vida que nós temos que parar de procurar culpados e precisamos assumir as nossas responsabilidades pelo quem somos e pelo que fazemos. E eu vou falar a verdade. Eu não sei você, talvez só eu. Eu sou muito bom nisso. Talvez você seja também. Em transferir culpas. Cadê a chave que estava aqui, Gra? Eu coloquei aqui. Você pegou. E a chave está lá no mesmo lugar, né? Ganhei um ponto. Nós temos essa capacidade de transferir culpas todas as vezes. Desde criança, o brinquedo quebra, nós chegamos para o pai e dizemos, o brinquedo quebrou. Como se meramente o brinquedo tivesse apenas quebrado sozinho. É isso que Adão está falando. Foi a mulher que o Senhor me deu. O brinquedo quebrou, ele quebrou sozinho. Ou chegamos atrasados na aula e no trabalho. O trânsito estava demais. Transferimos culpa para o trânsito. A Ingrid está dando risada lá sozinha. Se fosse em outros lugares, alguém falava, fala Deus. O casamento vai de mal a pior. E aí vamos fazer terapia de casal. E a terapia vai 2 meses. Um jogando a culpa em um e o outro jogando a culpa no outro. Nós somos muito bons nisso. Há sempre alguém culpado pelo que sou e pelo que fiz. Ou é Deus, ou é os pais, ou é o cônjuge, ou é os amigos, ou é a igreja. Há sempre alguém culpado, menos eu. E enquanto continuo a responsabilizar os outros pelo que sou e pelo que faço, eu prossigo pela vida sem desfrutar a vida abundante assegurada que há em Cristo Jesus. E além disso, eu continuo sofrendo e sem crescer, sem maturidade. Continuo tratando as coisas como apenas um bebê, com infantilidade espiritual, infantilidade emocional, infantilidade sentimental. Continuo sofrendo, por quê? Porque eu não assumo a responsabilidade e transfiro a culpa para os outros. Faça uma análise em você, e eu acho que você vai chegar na mesma conclusão que eu. Que muitas vezes, nessa transferência de culpa, nós somos culpados. Nós somos culpados. Mas a segunda verdade, eu quero pensar, é a cultura da vitimização, ou seja, vítimas ou responsáveis. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, tá bom, foi a mulher? O que foi que você fez? A serpente me enganou. Ela me enganou. Eu sei que o Senhor tinha falado, tinha mandado, mas ela me enganou, porque a partir do momento que ela me falou, nossa, o fruto ficou belo. Você percebeu o que ela disse? Que ela falou que o fruto ficou belo, cheio aos olhos dela. O fruto estava lá todo dia. Todo dia estava lá. Mas ela me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Eu imagino, né? Eu dou asas à imaginação. O homem está lá, foi você que me deu. A mulher fala, foi a serpente. A serpente olhou para um lado e para o outro, falou, não tem mais ninguém, eu vou picar o chão daqui, né?
Mas a mulher se vitimou. Novamente, não quero minimizar a força nem o poder das experiências dolorosas. Mas a minha intenção é sermos direcionados pela palavra para o crescimento espiritual e emocional nessa noite. Qual a diferença entre transferir a culpa e se ver como vítima? A diferença é que o vitimismo é sempre usado como uma válvula de autoproteção. Nós nos protegemos atrás de todo vitimismo. Nós choramos, emburramos. Isso serve para nós como um escudo. Esse modo de proteção é muito defendido, ainda mais hoje, numa cultura, pelo discurso que o ambiente é quem determina o que somos. Aquilo que Jacques Rousseau disse há muito tempo, que o meio determina a pessoa quem é. Nós somos produtos do meio, eles dizem. Olhe para Daniel. Daniel está no meio da Babilônia, está lá na Babilônia, podendo viver uma vida como babilônico, mas o meio em que ele vivia não o influenciou para ser vítima do acaso e falar: aqui não tem jeito, vou ter que viver igual eles. É essa forma de protecionismo que nos deixa paralisados no processo vital do amadurecimento espiritual e emocional. Não podemos mudar a maneira como fomos tratados por alguém. Como já dissemos, não podemos mudar as decepções que nós já sofremos, não podemos mudar as frustrações que nós já sofremos e nem as dores que a vida já nos fez sentir. Nós não podemos mudar isso, mas nós podemos mudar a maneira como vamos reagir a tudo isso. Podemos mudar a forma de nos ver, então, não mais como vítimas, mas optar pela maturidade, assumindo a nossa responsabilidade no casamento, no lar, no trabalho, na igreja, seja lá onde for. Nós podemos mudar a forma de reagir a tudo isso. Na família, que tantas vezes trouxe algum tipo de ferida, você pode então optar pela responsabilidade de se dar então para o outro e oferecer perdão. Isso é maturidade, é crescermos em maturidade. Como Ricardo Barbosa disse, troca para mim. Começamos a crescer espiritualmente e emocionalmente quando deixamos de responsabilizar os outros porque somos. Às vezes nós estamos com tanto rancor, tristes, ou então vingança. Ah, se Deus fechasse o olhinho aí um dia só, né? Pegava. Eu pegava. Né? Com tantas coisas dentro do nosso coração, mas essas coisas, mas eu só estou assim por causa do outro. Isso é se vitimizar. E não assumir a responsabilidade. Eu estou mal mesmo. Mas eu preciso resolver isso. Quando nós agimos dessa forma, nós não crescemos. Nós não crescemos. Mas o terceiro e último ponto é que na cruz nós encontramos uma nova forma de vivermos. Uma nova perspectiva de vida no Evangelho. Uma perspectiva totalmente nova. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dele. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é o que é conhecido como proto-evangelho. O primeiro evangelho anunciado. O próprio Deus profetizou que teria uma nova perspectiva de vida, teria as consequências de suas escolhas. Não adianta correr. Não adianta jogar a culpa no outro, não adianta se vitimizar. A mulher vai ter mais dores, o homem vai criar calo e vai doer o corpo, vai trabalhar mais, vai ter consequências. A terra, por causa de você, Adão, consequências. Não adianta você se vitimizar e jogar a culpa, vai ter consequências, mas mesmo assim
No Evangelho, eu te dou uma nova perspectiva de vida, uma nova forma de viver, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de reagir às coisas. No Evangelho, na cruz do Calvário, o homem que irá ferir a cabeça da serpente, é nesse homem que você vai encontrar essa nova forma de vida, em Cristo Jesus. Nesse anúncio de Deus, Deus está dizendo que no Evangelho, nesse homem, Cristo Jesus, nós recebemos uma nova vida, nós recebemos algo novo, uma perspectiva de vida totalmente nova. Muitas pessoas estão passando pela vida, a vida inteira, sem nenhum tipo de perspectiva. Estão ainda sofrendo com aquelas dores, estão ainda sofrendo com as decepções, estão ainda sofrendo com as frustrações. E na cruz de Jesus, ali não isola a nossa dor. Não! Nós ainda teremos dores, mas ali nós encontramos uma nova perspectiva de encararmos as coisas, uma nova perspectiva de vida, uma nova paz, a paz que o mundo não dá. Deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá, disse Jesus. O mundo dá e oferece algum tipo de paz, mas na cruz nós encontramos uma paz que excede todo o nosso entendimento. E Ele faz-nos olhar para o nosso passado, então, e tudo que está à nossa volta, com uma nova maneira de viver, uma nova maneira de encarar. O Evangelho de Cristo, esse Evangelho anunciado pelo próprio Deus, o proto-Evangelho, o primeiro Evangelho, é um convite para nós, para nos tornarmos cada vez maduros, de glória em glória. O irmão Isaac aqui disse que agora nós somos amigos, né, irmão Isaac? Entenda o processo progressivamente de maturidade cristã. Não vos chamamos mais de servos, mas agora amigos. E de amigos nós nos tornamos filhos. Você está vendo? Progressivamente, de glória em glória, como disse Hebreus. Em Hebreus, o Evangelho é esse convite para a maturidade, deixando de lado toda culpabilidade, deixando de lado de transferir a culpa. E é difícil essas coisas, fala a verdade. É difícil dar o braço para torcer. É difícil. Mas enquanto ficamos lá, né, você que já convive há tanto tempo, às vezes sai lá umas faíscas, né, dentro de casa, tal, e aí você chega uma hora que você ou o outro fala assim, quer saber, não vou falar mais nada, porque esse negócio não vai acabar e nós vamos continuar e é perigoso aumentar. Vamos parar com isso. Isso é maturidade. É criar maturidade. O Evangelho é esse convite para nós, para nos tornarmos maduros, deixando de lado toda a culpabilidade ou toda a vitimização, de se ver apenas como vítimas, mas assumir para si. Ele nos cura de toda a paralisia que nos impede de caminhar em direção ao propósito majestoso que Deus nos criou para sermos. A culpabilidade e a vitimização nos impede de sermos aquilo que Deus projetou para sermos. Chegarmos à estatura de varão perfeito. Cristo entrou na história, meus irmãos. Deu a sua vida por nós. Morreu por nós. Perdoou os nossos pecados. Não para vivermos uma vida estagnadas, não para vivermos relembrando, remoendo as dores do passado, as frustrações na infância, no casamento, nas amizades, não para remoermos as decepções que as pessoas nos causaram e que nós causamos nos outros. Cristo não morreu para isso.
Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós chegássemos ao propósito majestoso que Deus nos criou para sermos, o reflexo da pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, nessa noite, para refletirmos e praticarmos, toda vez que fugimos de nossas responsabilidades e transferimos a culpa e nos vitimizamos, nós não crescemos. Nós não amadurecemos. Ah, Senhor, eu errei, mas você viu lá que o negócio também veio assim de bandeja para mim. Vou fazer o quê? Ah, Senhor, não vai dar certo, porque ela não assume que ela é culpada nisso. Ele não assume que ele é culpado nisso. Ah, minha vida não vai dar certo, meus pais, tá louco, meus pais não fazem nada para me ajudar. Nós não crescemos. Segundo, troca para mim, por favor. Precisamos de um cristianismo no qual nossas convicções sejam claras. Lembra as frases que nós lemos aqui durante esses domingos? Convicções transformam, pensamentos transformados mudam as nossas convicções e nossos sentimentos e emoções acompanham as nossas convicções. Precisamos de um cristianismo no qual nossas convicções sejam claras para vivermos uma espiritualidade mais significativa. As pessoas estão vivendo uma espiritualidade apenas de templo, apenas de domingo à noite, ou de terça, ou de quarta. É mamão com açúcar. Fala a verdade, aqui todo mundo, pastor, começando pelo pastor, aqui o pastor é bonzinho. Espiritualidade significativa é aonde eu estou, lá no lar, no trabalho, seja onde eu estiver, as minhas convicções do Evangelho, a fé que eu tenho nessa palavra, ela me faz viver uma forma mais significativa, onde as pessoas então veem que de fato Cristo está em nossas vidas. Terceiro, em que medida temos vivenciado o poder do Evangelho? Em que medida nós temos vivenciado isso? E a vida nova que Ele promete. Encerrando essa série, se você perdeu alguma, entra lá. Porque esse Evangelho nos promete agora nós vivermos não sem sentir dor. Mas apesar das dores, nós vimos no decorrer desses domingos que Deus tem sempre uma resposta para nós, e essa resposta está na palavra de Deus. Isto é o que o Evangelho nos promete. Mas qual medida que nós temos vivenciado isso em nós? Qual é a medida que nós temos vivenciado isso na igreja? Não só na Ebenezer, mas na igreja que há no mundo. Qual é a medida que nós temos visto que esse Evangelho pode curar as feridas do passado? Que este Evangelho pode acabar com todo sentimento de aprovação? Que esse Evangelho pode expor as dores dos sentimentos? Pode expor para fora, rasgar o coração? Que esse Evangelho é o contrário do que a cultura diz sobre amor? Onde nós temos vivenciado isso? Eu quero orar com você nessa noite. Orar para que Deus então torne a nossa espiritualidade mais significativa. Orar para deixarmos de nos ver como vítimas. Vítimas de Deus, vítimas das pessoas, vítimas dos relacionamentos, vítimas da igreja, vítimas no trabalho. Deixarmos de procurar pessoas para jogarmos a culpa.
mas olharmos para a palavra de Deus e vermos que o Evangelho muda a nossa maneira de ver e reagir a essas coisas. É por você que eu quero orar nessa noite. Feche os seus olhos comigo. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por esses 5 domingos aqui, Senhor, onde nós estivemos aqui refletindo sobre esse tema, quando a vida nos machuca. Onde nós estivemos aqui aprendendo sobre tantos sentimentos que doem, sentimento de medo, de insegurança, de desaprovação, sentimento de dor, sentimento de dores no passado. E em todas elas, a Tua palavra nos mostrou que o Evangelho é a resposta. Em nome de Jesus, entregamos a Ti nessa noite.